pensando em construir, mas a grana tá curta, né? A gente selecionou algumas dúvidas que são as mais comuns para te ajudar a começar a construir. Eu sou a Angélica, arquiteta. E eu sou Rafael Duran, engenheiro civil. E aí, galera da obra? Vocês estão bom? Bora pro vídeo, então? Primeira dúvida. Quanto vou gastar para construir a minha casa? Isso é polêmico pra caramba, hein? Dá pano pra manga. Muito. E aí, a gente te fala o seguinte. Não tem como a gente estimar sem ter nada, nenhuma informação. Então, a primeira coisa que você precisa pensar é qual que é o tamanho do imóvel, da residência que vai me atender. Ah, Angélica, mas eu não tenho noção, eu não sei que tamanho de quarto que vai me atender, não sei. Você precisa ter uma ideia de quantos metros quadrados você quer essa casa. Isso é primordial para você ter uma estimativa de quanto você vai precisar aí para construir. Então, o que a gente sugere? Nada mais, nada menos que imobiliárias. Pesquise nas imobiliárias casas que sejam mais ou menos do estilo que você queira, ou então que você vai ver o tamanho da casa. Se puder, visite casas também. É importante ir pessoalmente, porque foto a gente não tem noção. Então você vai numa casa de um jeito, outra casa de outro, aí você começa a entender. Essa casa aqui, os quartos são um pouquinho menor do que eu pensava, a sala mudaria alguma coisa, mas acho que um tamanho de casa assim tá bom pra mim. Aí você pega com um corretor, quantos metros quadrados tem essa casa? Você começa a montar qual que é o seu range. Vamos dizer assim, tem que ser pelo menos 150 metros, no máximo 250, senão também fica uma casa muito grande, pra mim não vale a pena. Eu defini que a minha casa precisa de ter em torno de uns 200 metros quadrados. Então, ótimo, você já tem uma base que são os 200 metros quadrados. Aí, o que você vai fazer? Existe o CUB, que a gente falou no vídeo passado lá, vocês lembram? É o custo unitário básico de construção. Esse valor do CUB não tem tudo o que você vai gastar na obra. Tem várias coisas que estão fora desse valor lá de custo unitário. Esse momento, pessoal, é que você vai quase infartar. É cair para trás, porque vai estar totalmente fora do que você estava imaginando, provavelmente, tá? Na maioria dos casos. Mas não adianta você se enganar. Às vezes você vai, mas o empreiteiro lá do condomínio já passou uma estimativa de metro quadrado, não foi isso. O meu vizinho disse que construiu e não foi isso, meu amigo, meu parente. Gente, não queiram se enganar. É a triste notícia, mas construir é caro sim. E o Sinuscom, ele não tem como ele errar muito, porque esse índice, o CUB, ele é atualizado mês a mês. E é feito nacionalmente. Então, assim, ele não inclui tudo, como a Angélica já disse, então por isso que a gente majora ele. E pode saber, ele não erra muito não. Geralmente ele fica até um pouquinho mais caro, até, dependendo da empolgação da pessoa. É melhor nesse ponto, se ficou muito fora da sua realidade, ou você repensa, diminui um pouquinho a metragem quadrada ideal, ou então abaixa o nível de padrão. Às vezes você calculou com padrão alto, quem sabe você refazer a conta com padrão médio, né? Mas é para você começar a sentir o drama, vamos dizer assim. É para você ter uma base também e saber até onde seu bolso vai, né? Não adianta você falar assim, eu quero construir uma super casa, altíssimo padrão e tal. E a questão que a gente falou da imobiliária é super interessante, porque vocês podem ver. Vamos supor que deu 750 mil que vai ficar a sua casa para construir. Vai procurar uma casa para comprar do tamanho que você quer, desse estilo que você quer, lá no seu condomínio ou no seu bairro. Pesquisa. Ela vai estar o dobro. Pelo menos, ela vai estar o dobro. 1,5 milhão. Ela vai... Então, ainda assim, é mais barato construir do que comprar pronto. Porque comprar o pronto, você ainda não vai estar exatamente do jeito que você quer. Você sempre vai querer fazer uma obrinha ali para se adequar. E quando você compra pronto, você está pagando o lucro de quem passou a raiva da obra, né? Quem topou fazer a obra, o lucro da imobiliária, o lucro do empreendedor, do construtor. Então, quando você compra pronto, é seguro, é fácil, mas você está pagando várias pessoas que trabalharam para chegar naquele produto. Você já pagou o arquiteto, o engenheiro, o construtor, a imobiliária, o empreendedor, que é quem botou a grana. Então, é assim. Bora para a segunda dúvida, pessoal. Aí você já tomou aquele susto, já sabe mais ou menos, tá? Então, eu vou gastar entre X a Y. Beleza, já saí do zero, né? Mas e agora? O bicho apertou e tal, não tenho essa grana toda. Será que é possível você construir sem ter o dinheiro todo? É possível sim. Mas ao contrário do que muita gente fala por aí, a gente vê até gente vendendo curso sobre isso, não é recomendado, e eu digo até que talvez seja impossível você construir um imóvel desse porte sem ter nenhum dinheiro no bolso.
É uma aventura que você Não quer passar. não quer passar e às vezes vai afundar no meio do caminho. Não quer passar e não vai dar nada certo. E antes da gente passar para o passo 3, eu quero saber se você já curtiu ou já compartilha esse vídeo aí para quem vai se interessar. Manda suas dúvidas também aí nos comentários, pessoal. Pode ser aqui pelo YouTube ou lá no Instagram também. Pode mandar aqui pra gente, que depois a gente responde pra vocês qualquer dúvida sobre esse assunto. Inclusive, se vocês tiverem sugestões dos próximos temas, a gente está super aberto para ir de acordo com o que vocês forem pedindo. Vamos lá pra dúvida 3, que é, beleza, não dá pra construir mesmo sem ter a grana toda. E aí, eu consigo um financiamento? É legal? Consigo? É bom conseguir um financiamento? Quanto a financiamento, existem algumas modalidades de financiamento e geralmente a gente vai pelo Banco Caixa, que é o que tem a melhor linha de crédito em questão de juros, tá? Mas não é tão simples como poderia ser, né? Simplesmente aprovou o crédito, toma aqui seu dinheiro, você faz o que quiser. Não. A Caixa, ela meio que vai colocar um engenheiro cadastrado por ela para controlar o andamento da sua obra e vai liberando o dinheiro de acordo com a evolução dela. Isso é uma forma que a Caixa criou, né, para que ela não ficasse no prejuízo, porque ela está te emprestando dinheiro, mas aquele imóvel que você está fazendo é a garantia de que se você não pagar, ele vai tomar o seu imóvel. Então, se você não chegar no final da construção, para ela não é interessante, porque se você parar de pagar as parcelas, ela não vai ter o que vender, vamos dizer assim, né? Então, ela trata você como se você fosse um empreiteiro da própria casa. Então, você tem que provar para ela que você executou aquela etapa que você planejou, para aí ela te liberar o dinheiro. Você pode financiar o lote mais a construção, ou você pode financiar só a construção. Você chegou lá no seu 750 mil. Não quer dizer que você vai conseguir esses 750 mil pela Caixa. A maioria das vezes você não consegue o financiamento total. Então você precisa ter um caixa. Uma reserva que vai fazer a obra funcionar enquanto os trâmites burocráticos do banco não acontecem. Por exemplo, já pensou, tem uma etapa que você chegou no 60% de obra, e aí você tem que notificar a Caixa e falar assim, ó, minha obra está no 60%, preciso que você me libere a medição que a gente programou para essa etapa. Não é simplesmente você mandar um e-mail, no outro dia vai o engenheiro da Caixa e no outro dia está na sua conta. Não. Às vezes vai demorar uma semana para a empresa conveniada marcar com você, mais uma semana para o engenheiro ir, ele faz o relatório dele, o banco aprova ou não, porque pode acontecer que o engenheiro vai lá e fala, não está 60 não, está 55. Então ele não vai aprovar o que você está querendo, vai te liberar um percentual ou nem libera, vai esperar você chegar nos 60%. E aí que você vai ter o dinheiro. Ou seja, esse trâmite pode levar um mês, até o ponto que você atingiu a meta, os 60%, e você receber essa meta, talvez demore um mês. Pode ser que saia com uma semana, duas, vai depender muito da regional. Mas você tem que estar preparado para o pior cenário. Sua obra vai parar toda vez que tiver medição da Caixa? Imagina, não vai funcionar. Imagina só ficar um mês com a obra parada porque usada. você está sem dinheiro. Geralmente a gente indica que você tenha de 30% a 40% do valor da sua construção no bolso, para você ir girando, para você ir contratando as coisas. Claro, gente, se você não tem essa grana, não é um impeditivo para você começar. Mesmo porque tem muitas coisas que você consegue comprar a prazo, né? Então, revestimento, você compra de 10, 15 vezes. Você pode fazer a sua marcenaria dividida também. Tudo vai de acordo com o seu planejamento financeiro, né? Mas mão de obra você não vai conseguir dividir. E provavelmente os materiais básicos, que a gente chama de materiais grossos também, você não vai conseguir um parcelamento muito grande. Cimento, areia, né, essas coisas assim. E geralmente, mão de obra, o pagamento é quinzenal. Então você tem que estar preparado para toda quinzena você ter uma grana ali para pagar, porque você vai precisar. E a medição da Caixa não funciona assim, ela é por etapa. E aí, tá, mas gente, como é que eu vou saber quanto que a Caixa vai me liberar? Quanto que eu vou saber quanto de financiamento? Existem simulações que você consegue fazer. Antes de você ter projeto e tal, você consegue fazer uma simulação no banco com o correspondente de quanto a Caixa vai te liberar de acordo com a sua renda, né? Então, vamos supor, a Caixa vai me liberar 500. Então, eu vou ter que ter 250, que é a previsão da minha. Ou então, vamos baixar, nós vamos ter que diminuir, eu vou fazer só uma parte da casa, alguma coisa assim. Então, você tem que saber, né, exatamente o que você vai ter de financiamento para não ser pego de surpresa lá na frente. Então, façam essas simulações. Percebam, pessoal, que até esse momento que a gente fala, tudo isso que a gente falou no vídeo, você ainda nem contratou um arquiteto. Então, isso tudo aqui é informação preciosa que talvez
Isso você só vai ter depois que você já está fazendo o projeto, depois que você já tem um monte de coisa andando, e aí às vezes você não vai conseguir abrir mão de algumas coisas. Então, olha a importância desse conteúdo que a gente está passando. Isso tudo aqui, ou você vai ter que ser assessorado antes, ou você vai ter que já chegar para o arquiteto com essas informações tudo na ponta do lápis. Minha casa tem que ser de tantos metros a tantos metros, por causa disso, eu vou poder gastar tanto, meu custo de obra tem que ser tanto. Senão você tem chance de se frustrar lá na frente, ou não conseguir executar seu projeto, ou não ter dinheiro para contratar a mão de obra qualificada, aí você tem que pegar o Zé das Couve. E aí é um ciclo vicioso de problemas. Percebam como essa falta de conhecimento no início do processo pode atrapalhar você até o final da sua obra. Para quem não sabe, Zé das Couve como a gente chama aqui normalmente, né? Isso é jargão de obra, tá, gente? Quando não contrata uma equipe, uma empresa especializada, a gente fala que é o Zé das Couve. Me conta se aí na sua região, que agora a gente tá aqui em Minas, é assim, é o Zé das Couve. Por aí, tem outro jargão? É esse também. Conta aqui pra gente também, tá? Como que eu vou conseguir esse financiamento? Beleza, fiz a simulação, aí eu comprei o lote, resolvi financiar só a construção. Você precisa, para você conseguir efetivar um financiamento, você precisa de ter um projeto arquitetônico aprovado na prefeitura da sua cidade, com o alvará de construção em mãos. Sem esse trâmite, né, sem fazer esse projeto e ter o alvará de construção, você não consegue o financiamento. E você precisa ter um engenheiro civil responsável pela obra, senão também a Caixa não libera nada, tá? Você precisa de ter um engenheiro civil responsável. Ou seja, o que você vai precisar? Projeto arquitetônico aprovado, alvará e um engenheiro civil responsável pela obra. E o orçamento analítico, que é detalhado de tudo que você vai precisar na sua construção. Ou seja, o interessante nesse ponto é que você tenha todos os projetos, para que você tenha um orçamento fechado, bem completinho. Então, projeto arquitetônico, estrutural, elétrico, hidráulico, a sondagem, topográfico, tudo certinho. Faz orçamento analítico e aí você tem um planejamento de quanto você vai gastar em cada etapa da obra e em quanto tempo em quantos meses você vai separar isso, porque isso você vai precisar entregar para a Caixa. Isso, nesse momento, é interessante que a empresa que você contratou para executar, o engenheiro que é responsável dela, já esteja participando desse processo. Por quê? Tem umas planilhas de preenchimento da Caixa que dificilmente você vai conseguir preencher, que é a parte de orçamento, então a gente adequa o orçamento para a planilha da Caixa, e o cronograma físico-financeiro, que é quando vão ter as etapas de desembolso. Isso vai definir a sua saúde financeira da obra, porque já pensou se você faz errado esse cronograma físico-financeiro e você deixa um valor muito grande para receber na última etapa e um muito pequeno no meio da obra? Às vezes você não vai conseguir ter verba suficiente para chegar nos finalmente. A Caixa predefine porcentagens que é racional de você ter em cada etapa. Então não adianta você querer dar o pulo do gato na Caixa e falar assim, vou receber 50% da minha obra nas primeiras etapas, porque ele te limita. Ele já tem lá quantos por cento geralmente você vai gastar com fundação, quantos por cento com estrutura, e quantos por cento com acabamentos, revestimentos. Então aí a gente tem que meio que adequar o orçamento real para um orçamento dessa planilha da Caixa dentro das variáveis que ela impõe. Mas sempre a gente tentando deixar o mais real possível, o tanto que a Caixa libera e o tanto que a obra gasta. Tá? Então isso também é uma engenharia financeira ali, que não é muito fácil não. E não é todo engenheiro que sabe fazer essa planilha de uma forma consciente. Preencher qualquer um preenche, mas fazer ela para bater com a realidade da obra, aí já é difícil. Lembrando, para você receber a última parcela da Caixa, você precisa passar pela vistoria do Habite e receber o Habite da casa pela sua prefeitura. Mas enquanto não sai a papelada, você não recebe aquela última parcela. E isso também, como a gente falou, às vezes vai demorar de 1, 2, às vezes até 3 meses, para ser sincero. Porque você vai depender de prefeitura, Receita Federal, tal, e aí entra aquela parte do INSS de obra, será que você está tudo certinho para tirar a CNO e tal. Isso aqui ser tudo um bom processo para no final você não ter estresse. Mas quanto mais certinho você levou a obra, mais rápido é no final para você receber a última parcela. E aí, esse vídeo foi importante para você? Esclareceu algumas dúvidas? Se tiver mais alguma, mande aqui pra gente nos comentários. Segue a gente lá no Instagram também, como Casal da Construção. Curte, compartilha esse vídeo. Se inscreve no nosso canal. Sexta-feira, às 18 horas, a gente tá aqui com conteúdo novo. Ativa as notificações, viu? E... bora fazer obra! até mais, pessoal! Tchau!